Olá, Psi! Eu me chamo Raquel Rocha e eu sou psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental. E hoje eu estou aqui para dar início a uma nova série no canal chamada TCC na Prática. Toda segunda-feira eu vou trazer aqui um tema diferente relacionado à prática clínica da TCC. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os desafios comuns dos primeiros atendimentos da TCC. E antes da gente começar aqui o nosso vídeo, eu já te peço para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que ele possa ajudar outros psis que estão começando também a sua prática clínica na TCC. Então, Psi, eu sei que os primeiros atendimentos na TCC podem parecer desafiadores para você, especialmente se você ainda está aí começando a tua prática clínica. Olha, eu falo isso porque eu já estive aí no seu lugar e eu sei como é se sentir insegura nos primeiros atendimentos da prática clínica. E é óbvio que vão surgir vários desafios nesses primeiros atendimentos. E justamente por isso que nesse vídeo eu resolvi falar sobre alguns desses desafios que você pode se deparar nos seus primeiros atendimentos com a TCC, para que assim você consiga exercer a sua prática de forma mais segura e eficiente. Então, quais são os desafios mais comuns que você pode se deparar aqui nos primeiros atendimentos da TCC? Eu separei 4 e ao longo desse vídeo eu vou falar sobre todos eles, então presta bem atenção. Primeiro desafio, claro, o mais comum, a insegurança. Olha, a insegurança, Psi, é um sentimento comum entre todos os terapeutas que estão iniciando a sua prática. Isso acontece porque você está ali enfrentando um novo desafio e, claro, não tem a mesma experiência e confiança que um terapeuta mais experiente. Então é tudo novo para você, né? Eu te entendo. E essa insegurança ela pode vir de várias formas. Às vezes pode surgir como medo de fazer algo errado e não ser capaz de ajudar o paciente. Eu já escutei isso de vários alunos, né, meus de supervisão, da pós-graduação, falarem isso para mim. Raquel, se eu não conseguir ajudar meu paciente, eu sei que isso pode te gerar muita insegurança, porque afinal você quer de fato que o seu paciente ele melhore, que ele atinja os objetivos dele com a terapia. Outra forma que a insegurança pode surgir é através de dúvidas sobre as suas próprias habilidades e preocupações em não ser bom o suficiente para ser terapeuta. Então, talvez você se questione aí, será que eu sou um bom terapeuta? Será que eu sou uma boa psicóloga? Será que eu tenho de fato habilidade para lidar com isso? E eu sei que isso vai passar assim na sua cabeça, porque já passou pela minha. E a outra forma que a insegurança surge é muitas vezes através da ansiedade antes ou mesmo durante as sessões, né? Aquele friozinho na barriga, aquele nervosismo, aquele medo de fazer as coisas erradas, de não saber como se portar na hora da sessão, na hora do atendimento. E isso, claro, vai dificultar um pouco a tua concentração, a tua comunicação, porque talvez tu não consiga se comunicar com tanta clareza como você gostaria. Então, se essa insegurança, muitas vezes ela pode ali dificultar a construção até mesmo de uma boa relação terapêutica, de um vínculo forte com o paciente, né? Porque muitas vezes esse paciente ele pode perceber essa tua insegurança, às vezes na tua fala, às vezes na tua postura, e isso pode dificultar um pouco dessa conexão. Então é muito importante ficar atento a essa questão da insegurança e não te preocupa, continua aqui assistindo porque ao longo desse vídeo eu vou trazer para ti algumas soluções de como enfrentar esses desafios, tá? Mas vamos continuar aqui falando sobre esse primeiro desafio que é a insegurança. E a insegurança, Psi, ela também pode dificultar a condução do tratamento, porque o terapeuta iniciante ele pode ter medo de tomar decisões, né, muitas vezes a respeito de uma intervenção, de um encaminhamento. Você pode ter medo de enfrentar alguns desafios que vão surgir ali no setting terapêutico, e isso pode muitas vezes te gerar uma sensação de incapacidade, de ineficácia em relação ao tratamento. Então, é muito importante que você se atente muitas vezes a essa ansiedade que tu tá sentindo, a esse nível de insegurança, para que você consiga superar isso. E então vamos aqui para a parte mais importante. Eu sei que a insegurança vai bater na tua porta sim, porque todo mundo que está começando na clínica
sente esse frio na barriga, a gente não sabe ainda como se portar direito, mas eu quero que tu lembre de algumas coisas, tá? Primeira coisa que você precisa lembrar, lembre que todo terapeuta iniciante passa por isso. A insegurança ela é um sentimento normal, natural, porque você está lidando com algo novo, com um novo desafio. E qualquer psicólogo, psicóloga que vá atuar na clínica vai sentir isso em algum momento da sua carreira. Então lembre que isso é um processo normal, mas que ele não é duradouro, ele não vai ficar ali para sempre. Você vai passar por isso. E quanto mais você for praticando, mais fácil vai ficando, tá? Segunda coisa, lembre-se que você pode estudar. E quanto mais você estuda e se dedica, tá? Aos princípios da TCC, né? Quanto mais você vai ali aprendendo sobre as técnicas, mais você vai se sentindo confiante, né? Então pega ali um livro, estuda uma técnica, tenta aplicar, tá? Tenta ver, simular como seria aplicar com o paciente, que isso vai te gerando mais confiança. Terceira coisa, peça ajuda, tá? Se não tenha medo de pedir ajuda e não fique sozinho nesses primeiros momentos aí da tua carreira. Busca um supervisor, busca a ajuda de um colega mais experiente, faz aí um grupo de estudo com os teus colegas. Então, de alguma forma, busque aí um suporte, uma rede de apoio, tá? Não vai ficar guardando toda essa insegurança sozinho. Outra coisa importante, leva isso também para a tua terapia, tá? É muito importante que você, enquanto psicólogo clínico da TCC, você faça o seu processo terapêutico. E o ideal é que você faça com alguém que seja da TCC também, porque aí você já vai ter um modelo, você já vai se visualizar naquele profissional que é mais experiente, que tem mais tempo de carreira que você, e você vai ter ali um modelo para se inspirar. Né? Você vai também primeiro se colocar no lugar de paciente e vai perceber como é que o paciente se sente diante de uma sessão clínica, tá? Então peça ajuda, busque supervisor, faça tua terapia com outro psicólogo da TCC para te ajudar, tem um modelo para você se espelhar, busca a ajuda dos colegas, forma aí grupo de estudo, que isso vai te ajudar muito a adquirir mais confiança, tá bom? Outro ponto que vai te ajudar a vencer essa insegurança, prepare-se para as sessões. Uma coisa que eu sempre fiz na minha prática clínica foi planejar os meus atendimentos. Tá? Eu não vou para nenhum atendimento sem fazer um planejamento prévio. Isso foi um hábito que eu adquiri logo no começo dos meus atendimentos. Como eu não me sentia tão segura, o que eu fazia? Eu desenvolvi um planner de sessão e a partir desse planner eu anotava ali todos os tópicos da agenda que eu queria trabalhar com o paciente, quais técnicas e intervenções que eu queria aplicar, claro, né? Vamos abrir aqui um parêntese, nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente lista ali, mas tudo bem, eu tinha um roteirozinho ali para me dar um suporte. Então eu indico que você faça isso. Monta um roteirozinho do que tu vai trabalhar na sessão, dá uma estudada antes, né? Como é o formato das primeiras sessões da TCC, anota direitinho o que você vai trabalhar, que isso vai te dar mais segurança, vai te fazer se sentir preparado para a sessão. Agora, se tu vai para o atendimento sem saber o que vai fazer, claro que o teu nível de insegurança vai aumentar muito. Outra coisa que eu indico e que eu gosto muito é de você encaminhar um formuláriozinho pré-consulta com algumas perguntas iniciais para os pacientes, porque assim você vai ter uma compreensão breve ali do caso. Antes do paciente chegar, isso vai te ajudar também a se preparar melhor, a de repente pensar em algumas perguntas mais específicas que você pode fazer, até para identificar alguma hipótese diagnóstica, enfim. Então, esse planejamento antecipado, ele vai te gerar mais confiança, tá? Outra coisa, pratique a tua escuta ativa. Então, ouça atentamente o paciente. Não tem habilidade mais importante do que essa, tá? Todas as habilidades, claro, elas são importantes, mas escutar atentamente o teu paciente vai te dar também segurança a respeito do que você vai perguntar. E quando você escuta atentamente, só de você exercer uma escuta ativa, isso já vai transmitir mais confiança para o teu paciente e vai te ajudar a construir uma relação terapêutica mais forte. E a última coisa aí para te ajudar a vencer essa insegurança é que você seja honesto com o teu paciente, não tenha medo de dizer que não sabe alguma resposta para uma pergunta. Então, às vezes é comum o paciente chegar cheio de dúvidas, às vezes até querendo que você confirme algo para ele, e aí ele chega, doutora, mas será que isso daqui
É possível? Será que eu devo continuar fazendo isso? Então, muitas vezes o paciente ele chega ali com aquela ansiedade, tá? E aí você pode ouvi-lo, escutá-lo atentamente e dizer de forma honesta, olha, eu não posso te dar essa resposta, tá? Mas eu vou dar uma olhada, vou dar uma pesquisada e na próxima sessão a gente conversa sobre isso. Isso não tem nenhum problema. Isso mostra o quê? Que você está comprometido em ajudá-lo, né? Você não precisa ter todas as respostas prontas. Afinal, ninguém tem todas as respostas prontas. Eu mesma já tenho muitos anos de experiência clínica, desde 2016 que eu atuo como psicóloga clínica e hoje mesmo eu não tenho todas as respostas e nunca vou ter. Por quê? Porque as coisas elas mudam, né? Então as coisas estão sempre se atualizando. E o mais importante é você ter esse perfil de honestidade. Quando você é honesto com o teu paciente e diz, olha, eu não sei te responder isso agora, mas eu me comprometo em buscar me aprofundar sobre isso para te ajudar, você já está gerando segurança. Porque você mostra que está ali para ajudar ele e o paciente ele sente que pode confiar em você, tá? Então é importante que você lembre, Psi, que a insegurança é um sentimento completamente normal, que todo terapeuta que está iniciando aí na TCC vai passar por isso em algum momento. Com o tempo, né, com a experiência, com a prática, com essa preparação antecipada, você vai perceber que a insegurança ela vai diminuir e você vai se sentir cada vez mais confiante e cada vez mais capaz de ajudar o teu paciente. Agora vamos falar do segundo desafio comum que muitos psis enfrentam quando vão iniciar aí sua prática clínica. É a sobrecarga de informação. Gente, a TCC é uma abordagem terapêutica que ela vai ter ali uma variedade de ferramentas e técnicas. E eu sei que muitos de vocês, mesmo fazendo especialização, muitas vezes saem perdidos, porque não sabem como utilizar algumas técnicas, algumas intervenções na prática clínica. Eu falo isso porque eu sou professora de especialização. Então eu tô ali com os meus alunos e eu vejo quanto eles se sentem perdidos e muitas vezes eles me relatam, professora, é tanta informação, são tantas técnicas, tanto conteúdo que eu não sei quando usar. Quando é que eu devo usar a tríade cognitiva, a seta descendente? Quando é que eu devo usar o questionamento socrático? E às vezes dúvidas assim que podem parecer simples, mas que não são tão simples. Por quê? Porque muitas vezes a formação ela te dá ali muito conteúdo, você aprende sobre cada um deles, mas muitas vezes você não consegue perceber como aplicar isso na prática, tá? E eu sei disso porque meus alunos eles reclamam muito sobre isso. E a TCC realmente ela vai ter ali uma amplitude de teoria e prática e intervenções e técnicas para atender às diversas necessidades dos nossos pacientes. Mas, por outro lado, por ter tanta coisa assim, isso pode gerar uma certa sobrecarga ali de informação. Mas, por outro lado, por ser tanta coisa, pode gerar essa fonte de sobrecarga de informação. Justamente porque o terapeuta que está iniciando, ele não sabe ainda com clareza como utilizar aquelas técnicas de fato na sua prática e qual melhor situação pode aplicar elas. E aí, Psi, eu sei que você pode sentir alguma dificuldade de tomar decisão, né, sobre qual ferramenta usar, qual técnica aplicar, em qual momento utilizar a técnica A, B, C ou D, tá? E ou que técnicas ou intervenções funcionam melhor para determinado caso. E aí, o que você pode fazer com isso? Presta muita atenção e fica aqui comigo, porque ao longo desse vídeo eu já vou te apresentando os desafios e ao mesmo tempo já vou te trazendo soluções, tá? Então assiste até o final, não deixa para depois, que tudo que eu vou trazer aqui é muito importante, são coisas que muitas vezes eu só falo durante as minhas aulas, as minhas supervisões e até mesmo as minhas mentorias. Mas eu estou disponibilizando aqui gratuitamente nessa série a TCC na prática para poder te ajudar, porque eu sei como é desafiador lidar com essas inseguranças iniciais da prática clínica da TCC. Então, vamos aqui comigo, presta muita atenção. O que fazer com isso? O que fazer com essa sobrecarga de informações? Primeira coisa, Psi, se concentra no básico, tá? Quando você iniciar ali tua prática clínica, se concentra nas ferramentas e técnicas básicas da TCC. Tenta dominar
primeiro aquilo que é básico, que é inicial, porque aí isso vai te ajudar a desenvolver uma base sólida de conhecimentos e habilidades, e aí você já vai se sentir seguro para os primeiros atendimentos. Depois você vai aprendendo outras técnicas mais complexas. Segunda coisa, não tente aprender tudo de uma vez. Não dá, tá? É impossível você aprender tudo sobre a TCC de uma vez só. Então, se concentre em aprender um pouco sobre cada ferramenta, sobre cada técnica, e em seguida vai praticando com os teus pacientes. Uma coisa que eu fazia muito era o quê? Dependendo da demanda que surgisse para mim na clínica, eu ia estudar sobre aquela demanda. Então, eu não ficava tentando estudar sobre tudo ao mesmo tempo, às vezes sobre demandas que nem surgiam para mim na clínica, né? Então, por exemplo, surgia uma demanda para mim sobre depressão. Então, eu ia lá, estudava todo o protocolo clínico de depressão, as técnicas e tudo mais e dominava aquilo. Então, eu tentava me preocupar com uma coisa de cada vez. O grande problema da maioria de vocês que estão iniciando é que vocês já querem aprender todos os protocolos sem nem se deparar com alguns casos na clínica, tá? Então, não façam isso, porque vocês vão ficar ansiosos, vai se sobrecarregar e aí vai ser muito mais difícil de você lidar com tanta informação, tá? Outra dica para você, se faz um plano de estudo. Então, cria ali um plano de estudo, inclui algumas ferramentas e técnicas que são mais importantes no início, que você deseja aprender, que são mais comuns em vários tipos de intervenções. Isso vai te ajudar a se sentir mais organizado e focado, tá? Desenvolve ali um passo a passo básico para as suas primeiras sessões, faz um roteirinho, isso vai te dar mais segurança, é uma dica que funciona, pode ter certeza. Faz um roteirinho das tuas primeiras 5 sessões ou primeiras 10 sessões, coloca lá uma estruturazinha de como a TCC trabalha nessas primeiras 10 sessões, que você vai com certeza se sentir menos sobrecarregado, menos sobrecarregada, mais confiante. E por último, foque sempre nos objetivos do tratamento, né? Então isso é muito importante. Quais são os objetivos do tratamento do teu paciente? O que é que ele está buscando? Que ferramentas e técnicas você pode escolher ali que vai ajudar o teu paciente de acordo com a necessidade dele, né? Como eu falei, vai estudando uma coisa de cada vez, vai olhando para o caso do teu paciente, a necessidade dele e vai trabalhando nesse direcionamento que você vai se sentir mais leve, mais tranquila aí para seguir os teus atendimentos sem se sobrecarregar tanto e sem tentar dar conta de tudo de uma vez, tá bom? Agora vamos para o terceiro desafio comum da prática clínica ali de quem está começando os primeiros atendimentos. Esse terceiro desafio é lidar com as expectativas do paciente, né? E eu sei, psi, como é difícil, por quê? Porque os pacientes geralmente chegam cheios de expectativas sobre o tratamento que eles vão receber. Essas expectativas muitas vezes podem se basear em experiências passadas, com outros psis, né? Informações que eles receberam de outras pessoas, ou às vezes a partir dos próprios pensamentos, né? Sentimentos deles, crenças que eles possam ter. E algumas expectativas podem muitas vezes ser até irrealistas, né? Podem levar muitas vezes a uma frustração, a um desapontamento, porque muitas vezes pode ser que o tratamento não corresponda ao que ele espera, né? Então, às vezes tem paciente que acha que o tratamento vai resolver todos os seus problemas, que vai chegar na clínica e vai dizer, a TCC é a terapia que vai resolver todos os meus problemas, né? Então, hoje é muito comum o paciente já chegar e procurar um psicólogo da TCC e achar que a TCC vai fazer milagre, né? Outra coisa, muitas vezes tem paciente que acha que o tratamento ele vai ser super rápido e já chega perguntando, né? Doutora, fulana, em quanto tempo eu vou ficar bom, né? Será que eu vou ficar curada? Em quanto tempo? E acha que é fácil assim, que não vai precisar se esforçar. E nós sabemos que não é bem assim, né? Que tem inúmeros fatores que vão implicar nisso aí. Ou ainda, né, tem paciente que coloca toda a expectativa em cima do terapeuta. Acho que o terapeuta é quem vai resolver todos os problemas e que ele não vai precisar fazer nada. E eu sei que isso é um peso grande, que muitos de vocês talvez não saibam como lidar com isso, né? E às vezes tenham até alguma dificuldade de se colocar ali, de se posicionar diante do paciente em relação a isso. E aí é importante o quê? Que você discuta todas essas expectativas do paciente já no início do tratamento, né? Uma coisa que eu sempre pergunto é, quais são suas expectativas? O que você está esperando? Você já fez atendimento antes? Você já fez
processo terapêutico antes, como foi para você? E o que você está esperando disso agora? Gente, é muito importante isso, tá? Então explica como é esse processo terapêutico desde o início, como é que funciona o tratamento, explica que o tratamento ele leva tempo e esforço para ser eficaz, que depende muito de como vai ser a dinâmica terapeuta-cliente, que o cliente ele precisa se implicar nesse processo. Eu costumo, às vezes, fazer com o paciente, dar exemplos de outros tratamentos que ele vai fazer para ele se dar conta que a terapia é da mesma forma. Por exemplo, se você vai num nutricionista e ele vai te passar ali uma dieta, um plano alimentar, não vai ser só ele te passar a dieta que vai fazer tu emagrecer. Tu precisa seguir aquilo à risca. Então tem tua parte. Na terapia é da mesma forma, né? A gente vai te dar ferramentas, vai te ensinar. Eu vou te mostrar qual é o caminho, mas tu precisa aplicar na tua vida, senão tu não vai conseguir, né? Deixar isso muito claro, que é um trabalho em equipe, que o esforço ele precisa ser mútuo, tá? Outra coisa importante, às vezes o paciente ele vem com ideias e metas muito inalcançáveis, então tenta trabalhar com ele uma visão mais realista do que ele espera do tratamento, né? Seja honesto com o teu paciente, né? Seja honesto a respeito de como funciona, né? Não vai vender para ele uma pílula milagrosa, a TCC não faz milagre, a TCC, de fato, ela é uma terapia baseada em evidências, ela tem muita eficácia, tem vários estudos que mostram isso, mas é claro, se o paciente ele não está motivado para o processo, se ele não faz a parte dele, a gente não consegue fazer milagre, tá? Ela é eficaz, mas ela precisa ser aplicada no dia a dia daquele paciente, ele precisa ter consciência disso, tá? Explica para ele, entende essas expectativas, certo? E é muito importante também, Psi, que você lembre que os pacientes são pessoas diferentes, né? Vão ter expectativas diferentes e é muito importante você ter também um pouquinho de paciência, ser compreensivo com as expectativas do teu paciente, né? E deixar tudo muito claro desde o início. E aí, uma outra dica é você formalizar tudo isso num contrato terapêutico, deixando claro quais são os direitos e deveres do paciente, tá? Para que o processo ele ande de uma forma eficaz e clara, sem gerar expectativas que sejam inalcançáveis. Agora vamos para o quarto e último desafio comum que você, psi iniciante, pode enfrentar na prática clínica da TCC. Seria a dificuldade de se comunicar de forma clara, tá? A comunicação ela é uma parte essencial da terapia e o terapeuta, ele de fato vai precisar ser claro, transmitir segurança para o paciente, entender ali os problemas que ele enfrenta, construir uma boa relação terapêutica, tá? Para que isso também te ajude a desenvolver um bom plano de tratamento para ajudar o teu paciente. E eu ouço muitos terapeutas iniciantes com esse medo, com esse receio de falar com o paciente, às vezes porque tem medo da rejeição. Um dos principais motivos que levam terapeutas iniciantes a não conseguir se comunicar direito é esse medo de perder o paciente, né? Eles têm medo de que o paciente não goste do que ele falou, do trabalho e que ele vai embora, né? Só que esse medo, ele te coloca muitas vezes numa posição de refém, né? E muitas vezes te faz se colocar com uma postura, uma comunicação muito hesitante, insegura e te impossibilita de ser assertivo, tá? E aí muitas vezes você não pede feedback porque tem medo, porque às vezes tem medo de um feedback que vai te gerar desconforto, tá? Só que isso, gente, atrapalha a tua comunicação, certo? Outro ponto, falta de confiança. Então, outro motivo que te faz muitas vezes ter dificuldade de se comunicar é não se sentir confiante, é não sentir que as tuas habilidades e o teu conhecimento, ele é capaz de te ajudar ali a começar teus primeiros atendimentos. E isso muitas vezes pode também te fazer hesitar, né? Fazer ter medo de falar, muitas vezes algo que você pensa, fazer alguma intervenção importante. E aí essa falta de comunicação muitas vezes pode até impactar na tua relação terapêutica e muitas vezes te impedir de construir ali um bom vínculo, porque muitas vezes o paciente ele não vai se sentir tão seguro assim naquele momento, naquela sessão, muitas vezes em relação ao próprio tratamento. E aí é muito importante que você se atente a isso, tá, Psi? E existem algumas coisas que podem te ajudar, sim, a melhorar, a superar essas dificuldades com a comunicação.
A primeira coisa que eu já falei aqui é você praticar a escuta ativa. Como eu falei lá no início desse vídeo, escuta atentamente o teu paciente, tenta entender o ponto de vista dele, se mostra ali disponível, atento a ouvir, porque isso já transmite muita confiança para o paciente, porque muitos pacientes eles chegam e eles só querem muitas vezes receber um apoio, serem ouvidos, tá? Outro ponto importante, use uma linguagem clara e assertiva. Então, evita linguagem muito técnica. Ao invés disso, tente usar uma linguagem onde você demonstra empatia, mas que você também fala de uma forma clara aquilo que você sabe, aquilo que você indica para ele, tá? Outra coisa, faça perguntas para esclarecer. Se você ficar com dúvida em algo, não tenha medo, tá? Pergunta. Ah, tá, mas isso aqui que você falou, o que que isso significa, né? Ou então, eu não entendi o que você falou. Você pode explicar de uma outra forma? Você pode descrever isso com mais detalhes? Né? Você não é obrigado já a entender perfeitamente o que o paciente está falando. Você não consegue ler a mente dele, né? Mas você pode, muitas vezes, perguntar para ele, tá, você poderia me explicar melhor sobre isso? Poderia me dar um exemplo? Eu mesma faço muito isso, nem sempre a gente consegue entender de cara o que o paciente está querendo falar, muitos pacientes chegam confusos, né, muito cheios de emoções, às vezes nem eles estão conseguindo nomear direito o que eles estão querendo falar. Então, pergunta, tá? Faz um resumo no final da sessão, né? Faz um resumo dos principais tópicos que foram discutidos, pergunta o paciente, faz uma retomada, né? Traz para ele, olha, durante essa sessão você me trouxe isso, isso e isso, e chegou para mim dessa forma. O que de fato você gostaria de concluir a respeito disso que a gente conversou hoje, né? Então esse resumozinho no final é muito importante. Às vezes você dá ali um feedback do que foi falado para o paciente, é bem bacana porque te ajuda a se comunicar melhor com ele e até evitar algum mal entendido. E por último, né, você pode também pedir feedback para o paciente, né? Pergunta para ele como ele se sentiu, o que ele achou da sessão, o que ficou de mais marcante para ele ali no atendimento, pede para ele comunicar como ele está se sentindo no final, como está o nível de confiança do teu paciente em você. Outra coisa importante, registra as tuas sessões, né? Então você pode anotar logo em seguida tudo aquilo que vocês conversaram, ou você pode, durante a sessão, anotar alguns tópicos, algumas palavras-chave para você se lembrar daquilo que foi mais importante e aí depois identificar aquilo que você precisa melhorar, tá? E se lembre que todo terapeuta iniciante ele vai ter dificuldade de comunicação, mas é algo que é possível você superar, né? Quanto mais você vai se sentindo seguro, quanto mais você vai praticando, vai se planejando, se organizando, mais fácil vai ficando, tá? E lembra, a comunicação é uma habilidade que pode ser aprendida. É um comportamento que pode ser aprendido e aprimorado com a prática. Então, com certeza, com o tempo, com a experiência, com a prática, você vai ficar cada vez melhor. E para finalizar esse vídeo, eu quero te falar que o pior caminho é você ignorar ou fingir que esses desafios não existem. Então, não faz isso, tá? O mais importante que você precisa fazer é identificar que esses desafios estão existindo e enfrentá-los. Então, se quando surgir qualquer um desses desafios ou qualquer outro que seja, olha para eles, identifica, se percebe o quanto aquilo está te gerando ansiedade e tenta buscar soluções, tá? Quanto mais você for encontrando formas de resolver isso e for praticando, mais você vai também desenvolvendo segurança. Então é isso, Psi. Eu espero que essas dicas tenham sido muito úteis para você. Se você tiver qualquer dúvida ou comentário, deixa aqui nos comentários abaixo, que depois eu vou olhar cada um deles e responder com muito carinho, muita atenção. Na próxima segunda-feira a gente vai ter outro vídeo aqui da série TCC na Prática. Eu te espero. Até lá!